De volta com a Educadora Entrevista, vamos falar um pouco da questão do feminicídio no programa de hoje, aqui na companhia das representantes da OAB. Doutora Carla, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores e muito obrigado por esse espaço para que a gente possa falar de algo que é tão recorrente e tão importante de ser combatido. Doutora Veridiana, gratidão pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Igualmente, a Carla também agradeço a oportunidade para falarmos de um tema tão importante. Bom, vamos à definição, né? Para quem não entendeu ainda o conceito, o que caracteriza o que é o feminicídio? Pois é, né? O feminicídio, ele é caracterizado quando a gente atenta contra a vida de uma pessoa pelo simples fato dela ser mulher. Tá? Isso pode ser dentro de uma relação doméstica, fora de uma relação doméstica, desde que esteja relacionada a essa questão do sexo feminino. Tá? Então, atualmente houve uma modificação legislativa interessante, né? Porque até então o feminicídio era um crime qualificado dentro do artigo 121 do Código Penal. E hoje criou-se um crime específico, né? Em 2024 houve uma alteração legislativa e nós temos o 121A. Então, ele trata especificamente dos casos de feminicídio. E eu falo assim, é uma das penas mais altas do Código Penal, que nós falamos de uma pena mínima de 20 anos. Se ele for simples, não tiver nenhuma qualificadora. Perfeito. E aí justamente isso, né? Quando você analisa um caso de assassinato especificamente, né? Olha, você já tem o julgamento pelo assassinato. Isso, ele é um crime contra a vida, mas tem que ser a vida em razão de ser mulher. Não é em pura e razão do sexo feminino. Isso. Não é pura e simplesmente por ter matado uma mulher, mas por ela ser mulher, né? Isso é importante também a gente distinguir. O fator de causa aí está relacionado a isso. Né? Exatamente. Então, e isso vai ser caracterizado, vai ser levantado como prova dentro do processo. Sim, exatamente. E o que a gente vê hoje até que acaba sendo uma qualificadora desse crime é que muitas vezes as vítimas estão, inclusive, com medidas protetivas em vigor, e isso acaba, inclusive, aumentando a pena de 1/3 à metade nos casos em que essa vítima está com essa medida protetiva. E nos casos também muito comum, infelizmente, no contexto familiar. Né? A gente vê que muitos desses crimes acontecem envolvendo pessoas da própria família. É o companheiro, o ex-companheiro que tira a vida normalmente da mulher. E de fato, né, tem todas essas condicionantes, então as pessoas precisam entender isso, né? Olha, não se falou aleatoriamente, né, porque muitas vezes a gente vê argumentos nas redes sociais, mas centenas, milhares de homens são assassinados todos os dias, né? Mas não existe esse agravante. Não, então levanta-se muita bandeira da igualdade, né? Nós somos todos iguais perante a lei, e realmente somos. Porém, o que a lei fez quando ela criou a figura do feminicídio? Ela tentou criar uma situação mais justa, porque se nós compararmos o número de homens assassinados pela companheira com o número de mulheres assassinadas pelo companheiro, nós vamos ver que a diferença é muito grande. Infelizmente, quando há uma situação em que alguém está numa vulnerabilidade muito grande, a lei cria sim uma desigualdade para garantir uma igualdade. Uma equidade. Exatamente, uma igualdade, além do formal, do todos são iguais perante a lei, mas uma igualdade material, realmente, uma igualdade que se concretiza. Né? Porque todos são iguais perante a lei, todos são. Mas não dá para eu dizer, por exemplo, que um deficiente tem a mesma condição que eu. Então, se cria uma desigualdade para quê? Para que a gente tenha a mesma linha de partida, vamos dizer assim. Né? E no caso do feminicídio não foi diferente. Se nós formos olhar os dados hoje, foram 1.450 mulheres mortas no Brasil em 2024, um aumento de 12% referente ao ano anterior. Então, não dá para fechar os olhos e falar que está criando uma desigualdade aí, porque realmente o número de vítimas mulheres é assombroso. E a legislação ela está aí exatamente para ir acompanhando e suprindo as necessidades que a sociedade ela apresenta, né? Tanto que a Lei Maria da Penha ela foi criada lá em 2006, mas ela sofreu diversas alterações até hoje e justamente prevendo situações que antes não eram previstas. Então a gente está falando aqui do feminicídio, que ele é o ápice, ele é a escala mais gravosa, mas antes dele tem muitas outras etapas, né? A violência psicológica, a violência moral, financeira, né, ali a violência patrimonial. Então, a Maria da Penha ela veio trazendo diversas situações que não eram previstas antes também, e a gente vai se adequando enquanto sociedade, né?
E muitas vezes isso, né? Você tem um argumento, mas está criando um diferencial na lei e etc. Mas a gente não pode esquecer que no passado não muito distante, não é? A gente tinha vários desses diferenciais. Quando a gente pensava na legítima defesa da honra no passado, ela só era aplicada de homens para mulheres, né? E não inversamente, ou seja, né, a mulher que traía e que o sujeito pegava lá e assassinava, ele saía livre, mas o inverso não ocorria. Pois é, por um tempo foi legalizado isso, Exato. né? Você podia matar a sua mulher se você, vamos dizer, a flagrasse numa traição, né? Então, realmente, a lei ela tem essa tendência de o quê? De proteger quem está em situação de maior vulnerabilidade. Assim, algo até triste de você falar que hoje no Brasil, uma mulher morre a cada 6 horas. Então, se eu acordei 6 horas da manhã, 2 mulheres já morreram em algum lugar, umas 6 no meio-dia. A gente estava até comentando sobre alguns assuntos, por exemplo, hoje no Brasil, são 37% das mulheres foram vítimas de violência doméstica no ano passado. Então, é 1 para cada 3. Então, quer dizer, se eu e a Veridiana não fomos, tivesse mais uma, talvez ela teria sido vítima de violência doméstica. Então, é algo muito grave. É uma cultura de violência que está se desenvolvendo aí e ela precisa ser combatida. Por isso a lei vem, e a lei vem pesado, para poder tentar coibir. E não está dando muita efetividade, se a gente for observar. Exatamente, né? Porque a lei endureceu. Endureceu muito, porque se nós formos comparar hoje com homicídio simples, né? Como o feminicídio. O homicídio simples, você matou alguém 6 a 20. Ok. Você pega um feminicídio, é 20 a 40. E mesmo assim, quer dizer, a pena mínima é 3 vezes maior e não está sendo apta ainda a coibir a violência contra a mulher. Então, algo precisa ser feito e estamos tentando chegar num patamar que a gente não venha mais aqui e que não precise ter mais feminicídio. Eu acho que esse é o cenário ideal. Mas enquanto morre 1.450 mulheres, algo tem que ser feito. Lúcia coloca uma questão, né? Nós falamos aí no bloco passado da legítima defesa da honra, né? Mas ela cita uma coisa, não é, de histórica aqui, né? Do texto bíblico, não é? Que se Jesus evita lá que se apedreje, não é, uma mulher justamente porque ela tinha feito uma traição. Mas em momento nenhum o texto cita o homem, né, que traiu, né? Ou seja, não é? Você tinha aí uma pena dura de morte para a mulher e o homem nem é citado. Não, pois é, né? Na realidade, nós estamos chegando ainda, estamos engateando muito, né? A se ter uma igualdade material entre homem e mulher, que é aquela igualdade lá do artigo 5º, né? Hoje, mulheres ainda têm salários menores, exercendo a mesma função, com a mesma carga horária. Então, assim, são pequenas lutas, né? Que nós estamos travando ainda. Antigamente, eu lembro, quando eu fiz o meu curso de Direito, eu tinha 2 professoras mulheres, todos os outros eram homens. Essa realidade mudou, apesar de sermos mais mulheres nos bancos da faculdade. Então, nós estamos conquistando espaços, e isso não significa tirar o espaço do homem. Eu acho que é agregar valores, né? O que a gente fala muito é que às vezes pensa-se sempre isso como uma competição. Não é uma competição. Eu acho que todos nós podemos contribuir para uma sociedade melhor. Então, e infelizmente, hoje desenvolveu-se essa questão da posse da mulher, né? Então, não se aceita o fim de um relacionamento, acha que a mulher é uma posse, é uma propriedade, e se não vai ser minha, não vai ser de ninguém, e a mulher acaba sendo vitimada, e como a gente falou, são 1.450 mulheres. Eu acho que, se nós compararmos com o número de homens que morrem, não está tão distante, especialmente considerando que essa realidade acontece muitas vezes dentro do lar. Então, é importante a gente ressaltar, não é uma desigualdade sem motivo, né? É uma desigualdade que busca garantir, tentar, né, buscar que essa mulher tenha segurança de ter um relacionamento ou não ter um relacionamento. Né? A gente brinca, daqui uns dias para namorar vai ter que puxar um antecedente criminal do candidato. Então, é uma situação que tira até a segurança da pessoa se relacionar com outras pessoas. E aí, quando a gente cai na questão dos óbitos masculinos por violência, todos eles estão ligados, de alguma forma, à criminalidade, né? E quando a gente cai, entre aspas, aí na questão feminina, que está ligada a, bem entre aspas, afetividade.
Isso, a família. Né? Muitas vezes é aquela pessoa que você escolheu para ser o seu parceiro de vida, que você estava construindo algo e, de repente, você perde a vida. Às vezes por motivos tão pequenos e fúteis, né? Que, assim, não dá nem para você acreditar. Né? Como a gente viu alguns casos recentes, né? Do moço que arrastou a moça por 1 quilômetro, né? na Marginal Tietê. Eles sequer tinham tido um relacionamento duradouro. Era um relacionamento de pouco tempo ali, saíram algumas vezes. E ele se achou no direito de simplesmente ir lá e tirar a vida de uma... Não chegou a tirar a vida, mas de tentar tirar a vida dessa mulher. Então, é muito absurdo isso. Então, infelizmente, tem que haver um endurecimento da lei para tentar coibir. E não está funcionando tão bem, né? Mas temos que tentar, de alguma forma, coibir que essa mulher continue sendo vítima dessa violência. Perfeito. E, de fato, isso, né? A gente vê, olha, endureceu a lei, não resolveu. Porque parece que, e de fato, né? Se a gente pensa na prática, para o sujeito que assassina a companheira, para ele 20 ou 40 anos, não interfere em nada na questão prática, porque ele acha que a vida dele acabou com aquele relacionamento, né? Então, também tem uma questão lógica aí. A gente não tem, como a gente já foi dito aqui, né? Você tem toda uma medida restritiva legal, mas não existe essa medida prática, ou seja, você assina um papel que o sujeito não pode se aproximar mais daquela mulher. Só que você tem toda uma rotina, filhos em comum, né, que vão gerar esses encontros, né? Principalmente quando a gente pega cidades menores, no interior, você esbarra com a pessoa a todo momento. Né? Essa questão das medidas protetivas que a gente fala, Luciano, elas são extremamente importantes e é importante que as vítimas, elas conheçam e saibam de todas elas para que se tenha uma maior efetividade. A gente tem o distanciamento, a questão de, tem um filho, a guarda, ela normalmente, a regra ela é ser compartilhada. Mas em um caso em que nessa questão de violência doméstica é inviável, ela se torna unilateral e aí há uma análise se essas visitas, elas podem continuar acontecendo. Na maioria das vezes elas são suspensas para que não tenha esse contato ou que se houver, que seja feito por um terceiro, longe aí da vítima. Esse agressor ele pode oferecer risco aos próprios filhos, então essa medida protetiva ela pode se estender aos filhos também. A gente tem outras medidas que até nós comentamos que são pouco conhecidas por todos, né? A questão da pensão, né? Um afastamento aí do emprego se for necessário para se recuperar. A gente sabe que a violência ela é extensa, ela não é só a violência física, né? Tem a violência psicológica, como nós falamos, e aí seria ali uma garantia dessa vítima, os 6 meses afastados pelo INSS. Né? Então, tem várias medidas aí que não são, às vezes, efetivamente proporcionadas ou não é de conhecimento também das próprias vítimas. Né? Não se solicita porque se desconhece. Se desconhece. Até complementando essa questão do INSS, porque é o que você falou. O agressor conhece a rotina dessa mulher. Então, ele sabe onde essa mulher trabalha, que hora que ela entra no trabalho, que hora que ela sai do trabalho. Quantas foram agredidas e mortas essa mulher? Exatamente, nesse percurso. Então, esse afastamento, muitas vezes, é também para a própria segurança da mulher. Porque, querendo ou não, ele consegue ali ter a rotina. E, por exemplo, também em alguns casos, é promovido o auxílio aluguel. Porque, muitas vezes, essa mulher não sai da casa porque ela tem uma dependência econômica desse marido. Às vezes é um relacionamento longo, de 10, 15 anos, 2, 3 filhos menores. Então, essa mulher, ela não tem como de uma hora para outra sair de casa com a roupa do corpo e ir morar em outro lugar. E muitas vezes ainda afastada do trabalho. Então, assim, há medidas nesse sentido, que seria, por exemplo, o auxílio aluguel. Uma outra medida que também é permitida, ela teria prioridade em trocar os filhos de escola. Tá? Então, isso é importante saber, porque essa mulher pode trocar essas crianças de escola. Isso são todas medidas que buscam proteger a mulher. Hoje, por exemplo, num processo de violência doméstica, eu não sou obrigada a informar o endereço da vítima. O endereço da vítima é uma situação sigilosa também. Então, assim, o que se vê, legalmente falando, a lei tem buscado muitos mecanismos para auxiliar, para tentar proteger. Agora, é óbvio que muitos mecanismos criados por lei teriam que ser objeto de políticas públicas também. E aí entra também a parcela do governo, que precisaria pensar em dar efetividade a essas medidas, né? Porque, por mais que a justiça afaste do lar, muitas vezes, em grandes cidades, você não tem, o cara está batendo na porta de uma polícia,
não tem tempo hábil, muitas vezes, para a polícia chegar antes do cara conseguir, de repente, ingressar nesse imóvel. Aqui em Batatais, a realidade é mais tranquila, né? Uma cidade menor, nós temos o mecanismo do botão do pânico, que já aciona diretamente a Guarda Municipal nesses casos. Então, assim, mas em cidades que são muito grandes, a chegada dessa viatura, por exemplo, pode ser decisiva nessa mulher salvar a própria vida, de repente. Exatamente. Conseguir repelir esse agressor. Então, são políticas públicas que vão precisar ser pensadas para que essa mulher ela tenha condições de sair desse ambiente de agressão. Porque a gente sabe que, apesar de não começar com o feminicídio, na maioria das vezes, né, começam com agressões menores, se nada é feito, acaba ceifando a vida dessa mulher. A participação aqui da Roberta, né, toca até num tema que a gente falava aqui durante o intervalo, que é o sujeito que é reincidente, ou seja, tem um relacionamento com violência, tem outro, repercute a mesma questão. De fato, é mais comum do que a gente imagina. Não, com certeza. Infelizmente, o que a gente percebe é que muitas vezes esse agressor já tem uma ficha lá, ou contra a mesma mulher, né, porque a reincidência não é com relação à vítima, é com relação ao ato praticado, ou contra outras mulheres, né? Por um lado, a reincidência ela vai agravar a pena sempre, tá? Então, ele já chega no processo com uma situação desfavorável. Então, agrava a pena sempre. Então, é uma situação que é complicada, porque muitas vezes é a mesma vítima. O que a gente vê muitas vezes é a mulher denunciou uma violência, uma agressão, até que ela chegou à vítima de feminicídio. Sim. Que a gente sabe que o feminicídio não é normalmente a primeira violência contra a mulher, né? Então, por isso que é importante ter medidas que assegurem que essa mulher pode sair com segurança do lar antes que chegue aí ao feminicídio, né? Porque normalmente é um comportamento reiterado. E, infelizmente, muitas vezes, devido à dependência econômica, principalmente econômica e emocional, a mulher não consegue sair do lar. Exato. E nós vemos muito na nossa advocacia que a mulher, ela chega ali, ela quer retirar a medida protetiva e a gente, né, ali investiga e tudo mais, ela está sendo ameaçada pelo próprio agressor, que se não tirar ele vai chegar numa medida mais extrema. Então, muitas vezes eles são reincidentes, mas essas medidas elas vão sendo às vezes, né, levantadas ali porque foi pedido e por razão de uma ameaça, né? E aí eu acho que é uma questão de informação para todas as mulheres que nos assistem, né? Peça a medida protetiva e não retire a medida protetiva, não é? A gente vê rotineiramente, infelizmente, casos, né, de retirada ou de não se pedir que geram aí um óbito dessa mulher. Infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria de dizer, né? É aquela história. A medida protetiva, ela tem uma função importante. Porque ao visualizar o agressor próximo da sua casa, você pode acionar uma viatura. Com essa medida protetiva, ele é preso imediatamente porque é um novo crime. É um crime de descumprimento de medida protetiva. Então, ele vai responder pela violência agora e vai responder pelo crime do descumprimento. Então, a situação dele vai se agravar. Então, assim, a chance dele ser retirado do lar, aí nesses casos é maior. Porque eu vejo, assim, que muitas vezes eles voltam mais agressivos para o lar, né? Então, a dificuldade da mulher, eu acho que além de tudo, é você ter que recomeçar. Não é fácil. Muitas vezes você tem que deixar aquilo que era você conhecer como seu lar, porque o endereço você não quer mais ser encontrada, você tem que mudar de trabalho, mudar os filhos da escola. Mas isso é para a preservação da vida. Então, eu acho que toda medida que pode estar protegendo a mulher, ela tem que ser utilizada. E a denúncia tem que ser feita, porque assim, muitas vezes se perdoa, vai e volta, né? Aceita de volta, e é numa dessas reconciliações que acaba vindo o resultado final, o feminicídio, e muitas vezes, infelizmente, às vezes na frente dos filhos, na frente dos pais, quer dizer, afeta a mulher que perde a vida, afeta aquele que acompanhou isso aí. Então, a gente precisa realmente avaliar bem essa questão de retirar a medida protetiva. Exato. E destacando também isso, não é, que quando se pensa nesse todo, né, dos fatores, o que acontece, etc., a gente não tem aí classe social, né, todas são atingidas, não se tem aí formação, não é? Então, não é, a gente tem violência contra mulheres de todos os perfis e realizadas por homens de todos os perfis também.
Não, exatamente, né? Em 22 de novembro, a OAB estava decretando luto, porque a presidente da Comissão da Mulher Advogada de Piraju tinha sido assassinado pelo marido, ela, o pai dela, e só não matou a mãe porque ele foi abatido pela polícia militar antes. Então, quer dizer, é advogada, são juízas, são delegadas, são mulheres que trabalham no lar, são mulheres que trabalham em firma de costura, não tem um padrão. O feminicídio atinge todas as classes sociais, são praticados por homens de todas as classes sociais, então é algo que realmente precisa ser combatido. Então, nós precisamos não só a lei, mas ter uma política pública efetiva de acolhimento para que essa mulher consiga sair desse ambiente de violência, se reerguer, porque não é fácil. E como nós falamos, essa questão do ambiente de violência, isso acaba servindo de espelho, infelizmente, para os filhos daquele casal, que muito provavelmente, infelizmente, replica aquela situação. Então, é algo que vai virando um ciclo, né? Que precisa ser quebrado com cultura, educação, políticas públicas. E a filha também, né? A gente brinca e fala dos filhos, mas a filha que muitas vezes entende que aqui o relacionamento abusivo é normal, é algo corriqueiro e acaba se submetendo a um relacionamento abusivo também. Então, a gente atinge todo o núcleo familiar de uma forma que a gente vai, como diz, né? Vai repetindo de forma cíclica esse comportamento e a situação se agravando cada vez mais, como a gente vê hoje, né? Para chegar hoje, uma a cada 3 mulheres hoje é vítima de violência no Brasil, de alguma forma. E eu acho que para encerrar, né, eu acho que a gente já falou de algumas questões, né, olha, de fato, não é, que essas mulheres entendam a importância dessas medidas preventivas e sigam, né, não vacilem nisso, porque infelizmente a gente tem visto esses vacilos resultando em tragédias, e também de conhecimento das ferramentas, né? A gente citou o botão do pânico, mas existem uma série de recursos que hoje estão disponíveis, que as redes informam bonitinho, que têm que ser procurados, correto? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que focar na prevenção. A punição do agressor, é lógico, ela tem que acontecer, mas ela deve ser o último caso, até porque se você está punindo o agressor de feminicídio, alguém perdeu a vida. Exato. Então, eu acho que as medidas preventivas, elas devem ser amplamente exploradas. E mais que isso, eu iria além, as educacionais, o trabalho preventivo nas escolas, nós já vamos, através de comissões, falarem para pais em escolas também sobre a questão desse reflexo da violência doméstica nos filhos. Então, essas medidas, elas são essenciais para nós. Então, educação, eu acho que é um passo importante. Você educar as crianças para entender que o respeito está acima de tudo em qualquer relação. E, a partir daí, trabalhando com a família também, que eu acho que muitas escolas aqui fazem isso, eu acho muito bom, porque isso ajuda a diminuir essa incidência de casos de violência doméstica, né? E aprender a identificar também, isso é importante. Você sabe que, dependendo da violência, a gente nem identifica que a gente está sendo vítima de violência, né? Às vezes é uma privação de recursos financeiros ali, e às vezes não se identifica isso como uma violência, e às vezes aquela questão da falta de apoio, a falta de companheirismo ali, de incentivo, também pode ser considerado, olha, você não sabe fazer nada, você não é capaz de nada. Isso também já é uma forma de violência que precisa ser trabalhada dentro do núcleo familiar. E que muitas vezes retira da mulher a condição de denunciar, porque ela se sente ali tão pequena, tão insignificante, que ela não procura. Ela passa a acreditar naquilo, né, que realmente está sendo falado. E isso que a doutora Carla falou é muito importante, saber identificar, porque às vezes começa com pequenas atitudes, né? Você, não põe essa roupa, mas eu estou fazendo isso. Ele me encostou um pouco mais forte. Não, mas não foi uma agressão, ele fez isso porque ele estava preocupado, queria me proteger. Começa ceifando ali a liberdade e pega o celular e começa a controlar de uma forma mais incisiva. Sempre há alguns sinais que talvez nós não fomos doutrinados a entendê-los, né? Não, isso realmente pode ser ali um sinal de agressão. E realmente procurar ajuda, denunciar, as medidas protetivas estão aí, o afastamento do agressor do lar também, a gente não falou sobre isso, mas é uma das medidas que a gente pode procurar. Mesmo que a residência for desse agressor. Mesmo que seja de ambos ali, ele
Pode haver esse afastamento. Se a vítima for se retirar, ela tem direito de ser acompanhada pela autoridade policial ali para retirar os seus pertences com segurança e até ser levada para o destino também com segurança. Então, isso é muito importante. Hoje existe também a possibilidade de se pedir na justiça o pensionamento para essa mulher e para os filhos. Tá? Então, também é importante, porque há uma dependência financeira e nós não podemos negar em muitos casos, porque como a doutora Carla falou, às vezes, durante toda uma vida, o homem, ele utilizou da questão financeira para ter esse abuso ali e deixar a mulher restrita de todo o resto ali. Então, e são lembrando, saídas né, que a gente pode usar. que a justiça garante a prioridade nesses processos para essa mulher, exatamente porque ela vai sair do lar ali, daquele relacionamento, de uma maneira muito abrupta, né? E ela muitas vezes sai com uma mão na frente e uma mão atrás, literalmente. Então, nesses casos, há sim uma prioridade. Inclusive, a medida protetiva, ela é analisada em até 48 horas, costuma ser menos aqui em Batatais, mas o prazo ali é até 48 horas, exatamente para garantir a integridade física e a segurança dessa mulher. E acho que é esse o alerta, né? Denunciar, né? Muitas vezes as pessoas que estão à volta, né, são importantíssimas nesse processo, né, de alertar, de dar suporte, de ajudar orientar. a reconhecer. Exato. Muitas vezes a pessoa que está de fora, ela vê alguns comportamentos que aquela mulher achava que era normal, mas quem está de fora já consegue ver ali aquela abusividade presente no relacionamento. Exato. Então, isso precisa ser, assim, alertado. Acho que é importante você percebe assim, o que até muito agressor faz é privar o contato, né? É privar o contato com a família, com os amigos, exatamente por isso. Então, assim, começou a privar muito o contato com a família, com os amigos, ou você observou ali que está tendo uma situação em que há uma abusividade aparente, converse. Eu acho que a vítima, muitas vezes, ela precisa de apoio para denunciar. Muitas mulheres não denunciam porque elas não encontram apoio. E nós, enquanto sociedade, acolhermos também, né, essas mulheres, porque há muitas situações que a gente tem alguns bordões antigos de briga de marido e mulher não se mete a colher, que isso só reforça essa agressão e, infelizmente, aí chegar em muitos casos no próprio feminicídio. Então, nós, enquanto sociedade, também ter um olhar alerta, atento, né? É isso. Orientação, apoio, acolhimento, né, justamente para que a gente consiga sair desse número absurdo de tragédias que a gente tem acompanhado diariamente aqui no nosso país. Que a gente não tenha mais o crime de feminicídio daqui, quem sabe daqui a alguns anos isso não exista mais, exatamente porque a mulher já conseguiu ali sair desse ambiente que infelizmente está ceifando a vida de muitas de nós, né? É isso. Doutora Carla, gratidão pela participação conosco, fica sempre o convite. Eu agradeço o espaço, sim, a OAB está sempre à disposição para dar essas orientações. É importante que a população conheça os seus direitos, para que ela possa também defendê-los, né? Perfeito. Doutora Veridiana, gratidão sempre aqui. Muito obrigada. Me coloco à disposição, a OAB também. Como a doutora Carla falou, nós estamos aqui para levar informação e, se Deus quiser, deixar tudo muito mais efetivo, né? Também.